linha de pobreza. Comida para comer E eu falo, eu não vou cobrar de você, eu vou te devolver. Instantaneamente, eu reconheço o CPF e devolvo o crédito na conta dela. Entendi. Então ela não tem nem delay para receber. Ela recebe no ato. Eu nem incorporo isso no Tesouro Nacional. Eu já mando para a conta dela direta só pelo reconhecimento de que ela é uma beneficiária do programa social. No limite, justamente, do que eu transferi para ela, até para não cobrar sobre aquilo que eu estou transferindo de renda. A segunda proposta do presidente Lula na área tributária era o quê? Isentar até 5 mil. Ele falava, eu tenho que botar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. Ou seja, fazer o rico que ganha mais de 1 milhão por ano e não paga imposto, passar a pagar um mínimo de imposto. Então vamos supor que ele pague de 1 milhão, ele paga 40 mil. Pagou 4% de 1 milhão. Ele completa 6. Por que o número mágico é 10? Por quê? Porque é o seguinte, quando você vai ver o que paga um policial militar, uma professora de escola pública, uma enfermeira, você pegar a alíquota de quem ganha até 5 mil, a alíquota de quem está na proximidade de 5 mil é 10%. Tá. Então, assim, as pessoas... diminuindo conforme ia aumentando, é isso? Não, era para ir aumentando... Como é? Hoje, desculpa, eu tô... O Vitor Rocco bebe água. Eu tô saindo de uma sinusite, então quando eu entro no estúdio, eu dou uma pioradinha. Quer que diminui o ar ou tá bom? Não é o ar. É ambiente fechado mesmo. Mas tô de boa. Com a aguinha aqui eu vou indo. Você tem uma tributação progressiva do imposto de renda. Tá. O problema não... A nossa progressividade é baixa. Ela é comparativamente ao resto do mundo. O mundo taxa um pouco mais do que nós. O problema não é isso. O problema são as isenções. A quantidade de rendimentos não tributáveis... O que isso? Foram acordos no passado? Acordos no passado. Por exemplo, é. Eu vou dar um exemplo. Quem tinha dinheiro aplicado em paraíso fiscal não pagava imposto de renda do rendimento dele. Ficava lá o dinheiro rendendo. Alguém fez lobby um dia e conseguiu isso. O chamado fundo fechado, que é uma espécie de fundo familiar, assim. Você bota tudo dentro todo o teu patrimônio dentro de um fundo de família, um fundo fechado, aquilo ia rendendo, também não era tributado. Não tinha o chamado come cotas, assim, a partir do momento que aquele patrimônio vai crescendo, você vai pegando um pouquinho daquilo como imposto de renda. Então, várias brechas foram sendo criadas para favorecer, não é o andar de cima, é a cobertura. Nós estamos falando do 1% mais rico da população. Não é os andares de cima. Você está pegando o pessoal da cobertura, que não pagava condomínio. É como se você isentasse o morador da cobertura de pagar condomínio. E o resto paga por ele. E o resto pagava por ele. Então o que nós estamos falando? Você da cobertura, você vai pagar o que todo mundo paga aqui, pelo menos. Vamos falar então, falar disso ou vamos continuar? Porque eu queria tirar umas dúvidas ainda sobre isso. Não, fica à vontade. Tá. Então, eu queria entender como funciona isso. Você apresenta isso para o Congresso, então, essa ideia, né, dessa isenção. E aí, quais são os passos, o que pode acontecer, como funciona isso? Vocês têm um trabalho de esclarecer para a população. Não, primeiro assim, nós vamos ter aí alguns meses de debate, o que é ótimo. Claro, tem que ser. Quanto mais debate, quanto mais a sociedade estiver envolvida, melhor. Segundo lugar, vai ser muito difícil um deputado se manifestar contra a isenção. Segundo eu acho que uma pesquisa da Quest do passado era 70%, 80% a favor. Entre 70% e 80% da população aprovam a isenção até 5 mil. E não é só do público da esquerda, inclusive da direita estava apoiando, todo mundo apoiando. Até porque foi promessa, conforme eu te falei, foi promessa do Bolsonaro. Ele só não cumpriu, mas ele prometeu. Ou seja, vai ser muito difícil para o PL, que é o partido do Bolsonaro, falar que é contra agora. Falar que é contra. Então, qual vai ser o debate real? É a contrapartida. A contrapartida. Quem paga. Mas isso está em negociação ou não? Não. É isso que eu queria entender. Quando você apresenta, eles falam, eu aceito isso, mas isso não. Aí vocês falam, tá bom, é assim? O que a gente combinou que não vai poder
é dar o benefício sem compensação. Alguém tem que pagar a conta. Senão pode dar inflação, pode dar tudo. Mas não tem um plano B. Não, veja bem, tem um conjunto enorme de isenções fiscais no Brasil. Que nós, pela primeira... Como se quebra essa isenção? É fácil? Você falar agora não tem mais isenção ou não? Vocês podem fazer isso? Pode, a lei permite. Tá. A isenção é um benefício. Então um benefício para uma empresa. É temporário. Deveria ser. Na teoria... O problema no Brasil é que quando você bota um benefício na lei, ele não acaba. Ele não acaba. Não, mas peraí, vai quebrar, eu vou sair daqui, eu vou fugir. O desespero desses caras é tremendo. Só que o trabalhador, que deduz lá no imposto nem da tem fonte, essa opção, né? Ele não tem opção. Porque nem é ele que paga, você tira é na fonte. Na fonte. O empregador nem paga pro cara, já recolhe para receita. Exato. Agora, vamos combinar, né? A renda do trabalho, o cara nem pisca, o empregador vai lá e manda para receita. A renda do capital, quem é que cobra? Então ficou uma coisa muito desproporcional no Brasil. Qual que é esse trâmite? Então, olha só. Quando você vai fazer a compensação, tem deputado que eu já vi subir na tribuna e falar, eu tenho outra alternativa de compensar. E qual é? Não, aí o cara tem que explicar. Ah, tá. Aí ele não pode chegar para mim e falar, isso aqui... Eu aprovo isso. Isso aqui dá 10 milhões de compensação. Eu tenho que mandar a Receita fazer a conta, atestar. E nós vamos chamar o Tribunal de Contas da União, como nós fizemos com a reforma tributária. Qual é o tamanho dessa isenção? Números redondos, 30 bilhões. Tá. Então vão deixar de entrar 30 e vão ter que entrar 30 para compensar esses 30. Tá? Aqui nós estamos falando de 10 milhões de pessoas que vão somar 20 milhões de isentos, porque 10 nós já isentamos, corrigindo a tabela do imposto de renda. Já fizemos nos 2 anos 10 e vamos juntar mais 10 agora. Vamos chegar a 20 milhões de pessoas isentas. Do outro lado são 140 mil pessoas que hoje não pagam nem 10% de imposto de renda. Contra uma professora de escola pública que paga 10% de imposto de renda. Você chamar uma professora aqui de escola pública, ela mostrar o olerite dela para você, você vai ver que o imposto efetivo dela é em torno disso ou mais. Tá. Então, se uma professora de escola pública, que é a profissão mais nobre que um país pode valorizar, né? Minha mãe, professora de português, escola pública. Se ela paga 10% de imposto de renda, por que o super rico não paga? Nem 10%. Agora, se ele paga 3%, ele complementa 7%. Se ele paga 14%, a lei não afeta, não alcança ele. Se ele paga mais de 10%, a lei não mexe com ele. Então, é um imposto mínimo para quem não paga os 10%. E você alcança esse valor nesses... Alcança esse valor. E aí compensa 100% do que se perde de um lado. Agora, fazendo pela primeira vez um programa de justiça social. Porque às vezes a pessoa fala, é alguma coisa contra o rico? Não tem nada contra o rico. Você pedir para ele pagar a alíquota que uma professora de escola pública paga, não pode ser considerado uma penalidade, né? É uma coisa muito razoável. E ele pagando o mínimo, você vai fazer 10 milhões de brasileiros pouparem até um salário por ano. Porque 10%, né, em 12 meses, o cara pode chegar a poupar quase um salário por ano, até um salário por ano. Né? Então, é muita coisa o que você pode conseguir com isso em termos de melhorar a distribuição de renda. E eu sempre lembro uma coisa, Vilela, que às vezes os economistas, eu vejo economista ficar brigando, faz ajuste, corta despesa, corta... Eu ia chegar nesse ponto. E eu sou o primeiro a dizer que precisa ajustar as contas, e é o que eu estou fazendo desde que eu tomei... Porque o discurso é esse, tá, maravilha o que você está fazendo, mas o governo está cortando na carne, está fazendo a parte dele? Nós cortamos, só para você ter uma ideia, no final do ano passado, nós cortamos 30 bilhões de reais. O Congresso aprovou. Mas isso era legal explicar para o pessoal assim... Como que a conta do governo é mais ou menos parecida com a conta da sua casa. Entra uma grana e você gasta uma grana. Como que o governo consegue arrecadar dinheiro? Como que vem dinheiro para o governo? Se pudesse explicar. O governo tem as formas do governo ganhar e a forma do governo devolver. Para entender essa coisa de entra dinheiro, sai dinheiro, por que imposto, por que não...
o tamanho do Estado, ele gasta muito com tal coisa. Explica de uma forma muito simples Não, isso. tem alguns impostos que representam boa parte da arrecadação.